PNL e estratégia Disney de criatividade. Tá bom. Disney é um dos gênios, né? A PNL ela separa muito a pessoa do comportamento, né? Disney ele foi acusado de muitas coisas em termos políticos e tal. Então eu vou mudar aqui o tema, né? Vou botar aqui, ó. Eu vou fixar o seu comentário, pronto. PNL e estratégia Disney de criatividade. Eu ia copiar, mas não precisa. Só apaguei o meu e coloquei o seu aí. Então o Walt, ele foi muito acusado de alguns comportamentos reprováveis em termos políticos, em termos... Anyway. A PNL separa muito isso, tá? A PNL ela diz o seguinte: as pessoas não são os seus comportamentos. Então o que interessa para nós? O que interessa para a PNL especificamente? A estratégia de criatividade de Disney. O Disney foi um... Você percebe que o cara foi tão criativo que ele já morreu há muitos anos, e o nome dele tá aí. A gente tá falando do nome dele. Ele deixou um legado gigante, assim como o Maurício de Souza vai deixar quando ele for promovido para outra vida. Ele vai deixar um legado gigante. Ah, não gosto, não importa se você gosta ou não. Na PNL a gente separa, o eu gosto não é bom. O que é bom? Bom é aquilo que permanece. Aqui, eu não gosto de psicanálise. Mas eu não digo que psicanálise é ruim, eu digo que eu não gosto. Se ela fosse ruim, ela já tinha acabado. Nada ruim permanece. Não dá pra você ficar enganando as pessoas por séculos com uma ideia inútil. Então, o Walt Disney, ele é um gênio, foi um gênio, é um gênio e será para sempre. Ele será lembrado para sempre há muito tempo, né? Mas ele será lembrado por muito tempo pelas suas criações, pela sua genialidade, desde pequeno. Eu li algumas das biografias do Disney e ele nasceu numa família muito pobre. E ele conta que com 4 anos ele trabalhava. Os pais trabalhavam numa... Quando a gente fala fazenda, né, dá a impressão que é aquela coisa gigante, né? Então vamos pensar aqui em chácara, vai? Sítio, chácara. Trabalhavam ali no plantio e colheita de milho. Então os pais, o pai e a mãe, adultos, fortes, faziam as atividades mais braçais. O irmão dele tinha 6 anos. Retirava os sabugos, né, do pé. E ele com 4 anos, o trabalho dele era tirar aquela capinha do milho. O trabalho menos exaustivo era o dele, de tirar aquilo e colocar os milhos... Separar o milho da capa, não sei como é que chama aquela casca, aquela capinha do milho. Isso era o trabalho dele. Porém, desde sempre, o Walt foi extremamente criativo. Então o que ele fazia? Ele ficava brincando. Ele tirava a capinha, tirava a casca do milho e fazia realmente uma capinha. E brincava com não sei o que, conversava com o porco, conversava com a galinha. E o pai dele batia nele, com 4 anos, ele apanhava porque ele não trabalhava. Ele apanhava. E o irmão dele, acho que o Eisner Disney, protegia. Então o que o irmão mais velho fazia? Fazia 2 trabalhos. Fazia o trabalho dele de tirar o milho do pé e tirava a capinha também. Fazia o trabalho do Walt, para que ele não apanhasse. Então desde sempre o irmão o protegeu. E ali ele começou a desenvolver, a potencializar a sua imaginação. Então o porquinho conversava com a galinha conversava com o milho era um foguete, era não sei o quê. Então desde sempre ele teve essa criatividade exacerbada. E essa proteção que o irmão deu a ele, ajudou a desenvolver. A gente já conversou sobre isso, né? Todos somos criativos na primeira infância, no primeiro setênio, são os primeiros 7 anos de vida. Todos nós somos criativos, porém, nós somos tão tolhidos, para com isso, presta atenção, não sei o que, tá? Que a gente vai recuando. E aí quando chega na vida adulta, que a gente precisa muito de criatividade, todo mundo precisa de criatividade. Há pessoas que dizem assim, não trabalho com publicidade, não precisa ser criativo. Você precisa ser criativo até para tomar banho. Você precisa ser criativo para cozinhar, para dirigir carro. Seja lá com o que você trabalha, a criatividade é essencial para que você cresça no seu negócio. Então o Walt ele teve desenvolvida a criatividade dele, estimulada a criatividade dele desde cedinho. E aí tem um salto ali, né, entre a primeira infância e já a adolescência dele, né, ele já jovenzão, fazendo os primeiros rabiscos. E ele
foi num jornal local, na cidadezinha, oferecer. Ele queria fazer cartoons pro jornal, fazer charge, né? Quadrinho. E ele desenhou um rato. Ele criou um rato para ser publicado ali. E o dono do jornal achou um absurdo. Falou, um rato? Rato é um bicho nojento, asqueroso, ninguém gosta de rato. Você quer publicar rato no meu jornal? Some daqui. E ele não pôde, não teve oportunidade. E ele foi para o estúdio, pro porão da casa dele, onde ele organizou uma mesa ali, mais ou menos, uma prancheta mais ou menos, e ali ele começou a rabiscar o que viria a ser o Mickey Mouse, o rato Mickey. Que o sujeito que o recusou, a gente olhar hoje, né, engenheiro de obra pronta, é fácil dizer assim, que idiota, recusou o Mickey. Só que o Mickey não existia. A ideia dele era publicar tirinhas sobre um rato. Então o sujeito lá nos anos 50, quando ouviu essa ideia, recusou, falou, não quero um desenho de rato no meu jornal. E o Walt não desistiu da ideia, ele continuou desenhando. E ele começou a fazer outros tipos de personagens, mas sempre animais. Vacas, cães, galinhas, patos, né, em especial. E aí ele conseguiu colocar no jornal ali, no jornal aqui, depois ele conseguiu fazer quadrinhos, né, os HQs, os comics. E ele conseguiu depois levar, isso aí popularizou, né, tô indo bem rápido assim, né, popularizou os quadrinhos dele, popularizaram, quadrinhos é plural, né, e aí ele começou a levar isso pro cinema, ele teve a ideia de levar isso pro cinema e fazer pequenas animações que passavam antes dos filmes. Então tinha ali um curtazinho do Donald, um curtazinho antes dos filmes. E ali começou o Império Disney. Então o Império Disney começou quando ele tinha 4 anos de idade e ele brincava com sabugo de milho, ele brincava com porcos e galinhas. Ele dava nome para os bichos, fazia o bicho conversar um com o outro. Na cabeça dele aquilo já existia, com 4 anos. Quando ele ofereceu para desenhar rato num jornal, ele já tinha mais ou menos um plano. Ele foi recusado. Ele adaptou. Rato não pode? Então e galinha, e porco, e não sei o que. E fez os personagens. Quando aquilo começou a popularizar, ele foi para o cinema. Ele fez animação, bem rústica, né? Bem primitiva, bem... Mas ele foi para o cinema. E aí ele pensou num parque temático. E tudo isso, aquele irmão que o protegia lá na fazenda, na colheita de milho, foi o seu braço de ferro, foi o seu braço direito, foi o seu testa de ferro, foi o cara que sabia executar. Eu não consigo ler aqui. Então, pronto na área, se derrubar é pênalti. E cartão vermelho para quem derrubou. O Disney, ele era muito criativo, mas ele era pouco executivo. Ele não sabia, por exemplo, ele tinha limite para gasto, para investimento, para planeta. Ele tinha um irmão que segurava a onda, ainda bem, esse irmão segurou ele, senão ele tinha despirocado. Mas a estratégia de Disney, que foi absorvida, estruturada como técnica pela programação neurolinguística, ela é composta de 3 etapas, que ela foi feita a partir da modelagem do Walt Disney. Por partes, o que é modelagem? Modelagem é a essência, o nascimento da PNL. A PNL ela tomou pessoas como modelos, Fritz Perls, Virginia Satir e Milton Erickson. Pegou esses 3 caras, essas 3 pessoas como modelo de excelência, viu com uma lupa em detalhes como eles faziam o que eles faziam, não o que eles faziam todo mundo via, mas como eles faziam aquilo, replicaram os comportamentos e tiveram os mesmos resultados. Então disseram, comportamento de excelência é replicável. Então debruçaram-se sobre outras pessoas de excelência, como por exemplo, Walt Disney. Como é que esse cara faz para criar tanto, para expandir tanto, para ter tanto sucesso? E descobriram que ele fazia 3 coisas. Sozinho, ele fazia 3 coisas. Ele ocupava 3 lugares dentro dele mesmo. Ele ocupava o primeiro lugar do sonhador. O sonhador é aquele cara que sonha. Um pato que fala, um rato que voa, uma vaca invisível, uma galinha que tem poderes, sei lá o que, um tamanduá que solta raio pelo olho, uma parte dele só sonhava. E ele colocava aquilo no papel, as ideias. Só sonhava. Nesse primeiro momento, as empresas utilizam isso, chama-se brainstorming, né? Uma tradução livre seria tempestade cerebral, uma coisa assim. Ou em brasileiro, toró de parpite. Nesse primeiro momento é proibido, entre aspas, toda e qualquer crítica. Porque a crítica, ela
refreia a criatividade. Se você está num grupo, começa a ter ideia e alguém fala, você está falando besteira, naturalmente você recolhe e para. Então, nesse primeiro momento, o Walt apenas sonhava e colocava no papel as ideias dele. Sonhava com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Ele sonhava com cinema, ele sonhava com parque temático, ele sonhava e botava no papel, sozinho. Quando esgotavam as ideias, ele parava e ia tomar um café, ia responder um WhatsApp. O Walt Disney respondeu um WhatsApp. Ele ia distrair um pouco a mente. Depois entrava em ação o segundo personagem dentro dele mesmo, a segunda parte do Walt Disney, que era a parte do crítico. O crítico pegava aquela lista de ideias e dizia, isso aqui é impossível, isso aqui é muito difícil, isso aqui mais ou menos, isso aqui dá pra fazer, tal, tal, tal. Como se fosse uma peneira, um filtro. E tudo aquilo que o crítico achava que não tinha jeito, ele jogava, não jogava fora, tá? Mas ele deixava de lado ali, agora não é hora de ver isso. Então o primeiro processo do Walt Disney é a criação, criatividade. Quando terminava a criatividade, ia para o segundo processo, que era a filtragem, a crítica. Isso não, isso dá, isso sim, isso talvez. Com esse resultado, ia para um terceiro momento dele mesmo, que era da realização. Agora eu vou colocar em prática essas ideias que eu tive e que eu mesmo filtrei. E esse microprocesso funcionou muito bem com ele. Funcionou muito bem com ele. Tanto que, diz a lenda, dizem alguns biógrafos, que ele levou isso para a estrutura empresarial. Ele contratou para trabalhar para ele criativos. Colocou numa sala e falou, vocês vão só criar, só ter ideia. Roteiro de filme, roteiro de história em quadrinho, roteiro de... Só tem ideia, só isso. Numa sala ao lado ele colocou só críticos. Vocês vão pegar o que aqueles caras criar e vocês vão analisar com lupa, com olho de águia. E numa terceira sala ele colocou os realizadores. Falou, agora vocês têm isso aqui, ó, como é que faz agora? Se vira. Então pegou a microestratégia dele. O que é microestratégia? Termo de PNL, né? Estratégia é o que você faz grandão, que dá pra ver. Microestratégia é como você pensa para chegar naquele resultado, naquele comportamento. Então macroestratégia, fazer café. Qual que é a sua macroestratégia de fazer café? Ferver água, colocar o filtro no recipiente, colocar o pó, despejar a água, tirar o café pronto, colocar açúcar se você adoça e tomar. Isso é sua macroestratégia. Qual que é a sua microestratégia? Como você faz para fazer o que você faz? O que você pensa primeiro? Em que ordem? Você pensa visualmente, sinestesicamente, auditivamente? Você pensa passo a passo? Você pensa macro? Como é que você faz? E essa é uma pergunta facinho de fazer e bem desafiadora de responder. As pessoas não sabem como elas funcionam. Ela fala, vou lá e faço. Simplesmente eu faço. Não é assim não. Então, o Walt Disney ele foi modelado, primeiro por Richard Bandler, depois ele foi modelado também por Robert Dilts. Tem 3 livros ali que eu não vou pegar hoje porque eu não vou falar disso. Mas ele tem 3 livros, chama Estratégia da Genialidade, do Robert Dilts, onde ele modelou alguns gênios, como Leonardo da Vinci, como Sigmund Freud, como Nikola Tesla, como Walt Disney. Ele modelou até Sherlock Holmes, que não existe como ser humano. Sherlock Holmes foi um personagem tão bem estruturado por Sir Arthur Conan Doyle, que o Dilts conseguiu modelar um personagem. Mas enfim. Então o Disney foi modelado pelo Richard, depois ele foi modelado também pelo Dilts. O Richard, quando modelou, criou a técnica que a gente conhece por estratégia Disney. Então como é que a gente aplica ela na prática? A estratégia Disney, ela utiliza esses 3 estágios, e a gente faz isso geograficamente. A gente fica em pé, numa posição de sonhador. Então a posição de sonhador, para quem viu as primeiras lives, quem viu as primeiras aulas, quem já conhece PNL, conhece o movimento provável dos olhos. Existe uma direção dos olhos onde se estabelece a criatividade. Para a maioria das pessoas é para cima e para a direita. Não é para todo mundo, para a maioria, para cima e para a direita. Então, no primeiro momento da estratégia Disney, coloca-se fisicamente na posição de criador. Mãozinha para trás, zóio para cima e para a direita. E deixa vir jorrar as ideias e apenas as registra.
Não é o momento de nenhum tipo de crítica. Não é o momento de nenhum tipo de, mas isso é difícil, mas isso não dá. Se entrou a palavra mas, já é crítica. Ou poderia fazer isso e aquilo, mas eu não sei. Já é crítica. Para, não poderia fazer isso ou aquilo. É igual quando as pessoas me procuram para mentoria. Elas dizem assim, eu preciso da sua ajuda, porque eu tenho um problema assim, assim. Ela fala qual é o desafio. A gente na mentoria chama de desafio. Qual é o seu desafio? Tenho dificuldade de aprender inglês. Ponto. Eu já entendi o desafio, mas o ser humano quer explicar as coisas. Aí ela fala assim, eu tenho dificuldade de aprender inglês. Porque quando eu era criança, meu pai falava que eu... Porque a minha avó disse que... Porque um professor uma vez falou. Porque as pessoas dizem... Porque... É a mesma coisa, quando você está no processo criativo e entra o mas. Ó, essa live número 80. Um monte de gente fala comigo isso. Pô, eu queria fazer live com você. Eu falo, então faz. Abre a câmera e faz. Mas... Aí entra o mas. Mas eu gaguejo, mas eu não gosto da minha cara. Mas eu não tenho conhecimento. Mas eu não falo tão bem. Mas minha memória é ruim. Mas e se alguém perguntar coisa que eu não sei responder? Mas você botou o mas, fudeu sua criatividade, tá? Então no primeiro estágio da estratégia Disney, a gente fica na posição de criativo. Joga o olho para cima e para direita. Mas tem que fazer um teste antes para saber se você funciona desse jeito ou se você é invertido. E deixa vir o fluxo de criatividade. Apenas anota aquilo. Ou fala para alguém, ou grava falando, ou cada uma ideia que vinha anota, não importa. Quando você percebeu que esgotou, que tem ali 10, 15 ideias, 8 ideias, 25, 3, sei lá, esgotou, sai do estado, quebra estado, sai fisicamente do estado, sai, dá uma chacoalhada, dá uma espreguiçada e entra geograficamente num segundo estágio. Num segundo estágio. Fisicamente, agora é a hora do crítico. Agora é a hora de olhar para baixo e para a esquerda. Quem conhece isso vai entender que está fazendo um diálogo interno. E vai começar a falar com você mesmo. Eu tive a ideia, agora eu vou dissecar sobre ela comigo mesmo. Pô, será? Mas e se isso, aquilo e tal? Quanto custa? Como é que eu vou fazer? Precisa de mais gente? Talvez não consiga, blá, blá, blá. Segundo estágio, então, é o crítico. Vai peneirar aquelas ideias. Bom dia, Mari, Leide. Bom dia, todo mundo está entrando aí. Eu tenho uma certa dificuldade em enxergar a tela, porque eu coloco... Eu tava vendo aqui, eu fiz uma live ontem, sei lá. Ficou muito escuro, gente. Ficou escuro pra caralho. Porque, ou eu clareio a minha cara, igual tá clareada aqui. Aqui é amarelo, aqui é azul. Branco, né? Os branca, os amarelos. Ou eu clareio a minha cara, ou eu leio. Aqui eu tô lendo legal, mas aí eu fico muito escuro, eu já sou escuro. E sem iluminação eu fico muito escuro. Então eu ponho luz pra caralho aqui e dá dificuldade pra ler um pouquinho. Enfim. A segundo estágio, então, é a hora de criticar, autocriticar. Nesse momento não é pra criar nada, é só pra criticar. Já tem um monte de ideia pronta. Pega essas ideias, lapida. Quando termina, faz a mesma coisa que fez do primeiro para o segundo estágio. Terminou, para, sai do estado, quebra, se mexe, espreguiça, respira, distrai. E entra no terceiro estágio. O terceiro estágio é o do realizador. Vai se colocar fisicamente numa posição também e vai de preferência olhar para o horizonte, fazendo uma ponte ao futuro ou um ensaio mental, verificando a execução daquela ideia. Então, na estratégia Disney, a gente faz, quando faz isso num practitioner, ensina a fazer, é fisicamente. Fica em pé aqui e faz isso. Agora você fica em pé aqui e faz isso. Agora você fica em pé aqui e faz isso. Nos 3 estágios, fisicamente falando, para que a pessoa aprenda e interiorize. Mas sozinho, você não precisa ficar em pé. Às vezes a pessoa nem pode ficar em pé, né? A pessoa não tem mobilidade, então não pode usar Disney. Claro que pode. A gente faz no pré de pé, andando, se movimentando, como por exemplo uma outra técnica chamada círculo de excelência. Imagina um círculo mesmo na nossa frente, como se fosse um bambolê no chão, e entra nele. Coloca ali os recursos, faz um empilhamento de âncora, entra nele e absorve o conteúdo. Mas é possível fazer tudo psicogeograficamente, psicoimaginário, perdão. É possível fazer tudo psicoimaginário. É possível fazer estratégia Disney sentado no ônibus, no avião. Aqui, eu tô sentado. Hoje eu fiz uma live sentadinho aqui. Tô sentadinho na minha cadeira gamer. Com a camisa da Croácia. Croácia. Team. Svatia, falando. Svatia. É possível executar toda a estratégia Disney sentado, tá? Então, primeiro, ter a parte de criatividade, anotar todas as ideias e brigar contra o seu mas, que ele vai vir.
Ele vai vir. Por que você não realizou seus sonhos na vida até hoje? Porque o mas vem imediatamente. Quero fazer tal coisa, mas não consigo. Mas... Então é brigar com o mas mesmo. Calma aí, fica quieto, fica quieto. Só registrar as ideias. Você registrou todas, tem que quebrar estado. Para partir para um segundo momento. Lapidou todas, tem que quebrar estado. Partir para um terceiro momento para colocar em execução. O Luciano está falando comigo aqui. Essa técnica poderia ser feita com a pessoa em transe hipnótico, sentada ou deitada? Toda a técnica de PNL é feita em transe, ô Luciano. Percebe que você está imaginando? Se você está imaginando, você saiu do consciente. Então, ó, eu tenho cuidado com falar com transe hipnótico, porque quem não conhece o processo entende que transe hipnótico é algo transcendental, que tem que sair do corpo, que tem que cair no chão, virar os olhos, estrebuchar e babar pelo canto da boca. Cara, se você sai daqui mentalmente, você está em transe. Para você imaginar a situação, você está em transe. Para você lapidar a situação, você está imaginando ela mais profundamente ainda, você está em transe. Para você imaginar ela executada, você está em transe também. Tá? Toda a técnica de PNL é aplicada em transe, tá bom? Duílio, bom dia, professor. Dá para ancorar essas 3 posições nos dedos? Não sei se fui claro. Entendi direitinho. Doutor Júlio César Silva. Você é Silva, meu parente. Eu, você, o Faustão e o Ayrton Senna. Só nós somos Silva. No planeta Terra e arredores. Doutor Júlio, eu vou responder. Só me fala, doutor, qual que é a sua especialidade? Trabalha com o quê? Mexe com o quê? Eu gosto do mexe, né? Você mexe com o quê? A pessoa trabalha com eletricidade, né? Você faz o quê? Eu mexo com força. Dá para ancorar essas 3 posições dos dedos? Dá sim, dá para ancorar sim. Você ancora aqui a sua parte criativa, você ancora qualquer dedo, né? Estou fazendo isso arbitrariamente. Mas resumindo, respondendo, dá sim, dá sim. Dá sim, grato pela pergunta. Manuel Ricardo, o VAC, o visual em específico, ao invés de visualizar, pode ser apenas um pensamento no qual não vê imagem? Não existe pensamento que não vê imagem, Manuel. Não existe. Vou falar bem devagarinho. Não existe pensamento que não venha imagem. Nossa linguagem é oriunda das nossas imagens internas. A gente traduz por palavras aquilo que a gente está vendo na cabeça. Tá? O que ocorre é algumas pessoas têm dificuldade de traduzir a imagem. Então ela acha que não consigo imaginar nada. Então você não consegue pensar. Mas vamos repetir aqui, ó. O visual em específico, ao invés de visualizar, pode ser apenas um pensamento? Então, visualizar, pensar é visualizar, tá? Bom dia quem está entrando aí. Sim, mas digo transe formal, com indução, aprofundamento e tal. Não pode. Se a pergunta é pode, a resposta é pode. Pode. Patologia. Ah, estudo dos patos. Por isso que você está numa live sobre Walt Disney. É igual podologia, não, não vou nem falar a palavra que a live cai, mas vocês sabem qual é, né? Pedofilia, que trabalha com o pé, né? Patologia, legal, bem legal. Bem legal. Eu tive um pouquinho de aula de patologia, bem pouquinho. Só uma lambida, né? Eu tive umas boas aulas de fisiologia na faculdade de psicologia. De fisiologia que eu não prestei muita atenção, porque eu queria mesmo era neurofisiologia, né? Mas eu tive algumas aulas, tive aula de citologia, patologia, eu gosto bem do corpo humano. Legal, doutor. Silvana Rostermann, Guten Morgen, Fraulein. Aldaíse, bom dia, bem-vinda. Então, ó, presta atenção. A aplicabilidade da PNL ela é muito simples, tá? Ela é muito simples. A PNL ela funciona bem porque ela é simples, ou seja, eu consigo aplicar a PNL no meu professor na faculdade, apliquei, né? Na minha professora pós-doc, eu tive uma professora que graduou, pós-graduou, mestrou, doutorou, pós-doutorou, pós-doc ela tinha, eu apliquei PNL nela. E eu aplico PNL na minha mãe, que tem 4ª série. PNL é fantástica por isso, que ela é muito simples, não precisa muito rebuscar. Se quiser, dá para rebuscar. Se quiser, dá. Como respondendo ao Luciano, transformar, induz, aprofunda e tal, e faz todo um... Dá. Mas se não fizer nada disso, também funciona. Já apliquei PNL em avião, em fila de banco. Já resolvi fobia dentro de elevador. A pessoa tem um ataque dentro do elevador, eu resolvi a fobia dela. Sem induzir, aprofundar, sem nada. Mas na clínica a gente faz isso. Até porque as pessoas não acreditam num processo muito rápido. Elas não querem... Eu tive um problema sério uma vez.
Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui para a Colômbia aprender a técnica de fobia. Eu fui até a Colômbia aprender uma técnica. Eu fui até a Colômbia para aprender uma técnica. E eu voltei empolgadíssimo com aquilo. Cara, que demais isso aqui. E na mesma semana apareceu um sujeito com fobia. Eu falei, é nóis, venha. Ele veio, bom dia, eu tenho. Vem cá, pum, tá pronto. Ele ficou olhando pra mim, pronto, quem? Ele tá resolvido, não tem mais. Ele ficou olhando pra mim e falou, você tá de palhaçada? Não. Eu vim não sei da onde, lugar longe. Tomei 2 ônibus pra chegar aqui, você fazer não sei o que e dizer que levantou, abriu a porta e falou, vou te denunciar, porque você não vai querer cobrar isso, né? Aí ele na porta em pé assim, eu falei, peraí, não acabei a técnica. Como assim? Eu falei, não acabei, quando não acaba, volta pior. Aí ele fechou a porta. Ele vem aqui, senta aqui, calma, que pressa é essa? A pressa foi minha. Aí deita aí, cara. Aí fiz relaxamento, 25 minutos. Fiz mais 10 de aprofundamento. Fiquei fazendo nada com ele. Aí quando deu 50 minutos, ele falou, agora sim, agora você trabalhou direito. Você quer me enganar? Bom dia. Esse ciclo entre as 3 posições pode ser repetido algumas vezes? Se a pergunta é pode, a resposta é pode, Luciano. Reformule. Eu sou um professor, gente. Eu sou um professor, eu sou um ensinador. Eu ensino todo o tempo. Só pra quem, óbvio, né? Pra quem quer aprender. Quem não quer, foda-se. Bom dia, todo mundo tá entrando. Ei, caramba, eu não consigo aqui. Bom dia. Bom dia, todo mundo tá entrando aí. Bom dia, Lincoln. Bom dia, Dorcelina. Bom, pai, o meu touch tá zoado. Eu vou dar oi pras pessoas aqui, ó. Vou dar um tchauzinho assim, aí sobe aqui, aparece uns negócios do além. Sem nem tá acontecendo. Pra quem tá chegando aí, nós estamos falando. E aí, ó, até apaguei, tá vendo? Eu fui dar bom dia pras pessoas. Aí, ó, fixei um bom dia. Tá vendo? Eu tô doidão. Eu não, né? É o meu touch. Eu fui dar oi pra alguém e eu apaguei o tema da live. Deixa eu botar aqui de novo. PNL e estratégia Disney. Publicar. Oh, meu Deus. Cadê? Fixar. Aí. Então eu posso. Pode, você pode tudo, mas essa é a minha frase. Essa é a minha frase de cabeceira. Você pode tudo. Gente, entenda uma coisa. A PNL é específica, tá? Quanto mais específica. Já falei isso, já li trecho do Tony Robbins. Quanto mais específica for a sua linguagem, maiores serão os seus resultados. Qualquer pessoa que me pergunta, eu posso tal coisa? Antes dela terminar, eu falo, pode. Se a pergunta é pode, a resposta é pode. Porque realmente pode, presta atenção. A pessoa diz assim, eu posso pular de um prédio? Pode. Se você tiver 50 andares? Pode. Você pode pular de um prédio de 100. Posso passar a mão na bunda do policial? Tem um policial na turma aqui. Posso passar a mão na bunda do policial? Claro que você pode. Ele tem bunda, você tem mão? Pode. Eu posso dirigir meu carro na contramão numa rodovia? Pode. Eu posso comer bosta? Pode. Entende a diferença das perguntas? Se você pergunta genericamente, você recebe uma resposta genérica. No PNL a gente diz isso. Se a pergunta é pode, a resposta é pode. Eu posso atravessar uma parede? Pode. Já vi muito isso em desenho animado, né? Se você for com muita velocidade e força, fica a sua retícula ao redor do buraco que você vai criar. Pode. Não é, uma pergunta pobre recebe uma resposta pobre. Qual é a pergunta melhor que pode enriquecer essa conversa? Quem está assistindo aí? Qual a pergunta melhor? Qual o verbo melhor do que posso? Eu já estou dando a resposta para você, tá? Qualquer pergunta que envolva o verbo poder, a resposta é pode. Ok? Perguntas de qualidade geram respostas de qualidade. Ontem eu fiz uma sessão experimental de mentoria. Foi muito legal. Ela está subindo, vai para o YouTube hoje ainda, tá? E eu expliquei o meu processo, o meu método de mentoria individual, mentoria em grupo. E eu fiz 3 intervenções ali ao vivo com pessoas. Recomendo que vocês assistam, quem não participou, para você ver a diferença que faz pergunta de qualidade. A pessoa apresentou um desafio. Eu tenho dificuldade em tal coisa. Eu fiz 3 perguntas que as pessoas ficaram assim, ó. Cara, nunca pensei nisso. Pô, clareou pra mim. E quem estava assistindo comentava. Uau, caiu um monte de ficha. Perguntas de qualidade geram resposta de qualidade. Então, o Anderson botou como, tá solto no ar aqui, Anderson, como o quê? E o Luciano fez uma pergunta derivada, saiu completamente do assunto, né? Qual a sua opinião sobre essa técnica? A minha opinião é que é uma técnica excelente, funciona bem. Essa é a minha opinião.
o que eu sugeria é que troque o verbo poder, tire o posso das perguntas, tire o posso, tá? Porque se vem posso, a resposta é posso. Pode, quer dizer. Posso ir para sua casa? Pode. Isso não quer dizer que eu vou abrir a minha porta, não quer dizer que eu vou te receber, não quer dizer que você vai ser bem-vindo, mas se você pode vir, pode. Tá entendendo, gente? Como a pergunta pode é muito fraquinha e ela dá respostas muito genéricas. A mentoria de ontem ficou salva, Castilho? Ficou sim, vai subir para o YouTube daqui a pouco, tá? Vai subir para o YouTube daqui a pouco. Foi bem legal. Eu achei, né? E as pessoas também, pelos feedbacks que eu recebi, elas também gostaram. Perguntas de qualidade geram respostas de qualidade. A estratégia Disney, ela envolve especificidade. O primeiro passo dela é bem genérico, é bem chunking up. É bem ericksoniano, é bem deixa fluir, tá? Mas se você só deixar fluir, você não executa nada. Você vai ficar só no mundo das ideias aqui, no mundo da criação, no mundo da criação, não, da criatividade, é diferente, tá? Criatividade é o início do processo de criação. Criação é o final. É aqui, ó. Chunking up. Pensa um monte de coisa. Imagina, solto. Terminou isso aqui, você precisa quebrar estado. Tem que sair de um personagem para o outro. Você tem que mudar o seu foco, trocar de lente. Agora você vai entrar num crítico. Isso dá, isso não dá, isso é possível, isso não é possível, isso aqui é provável, isso não é provável, isso aqui é execuível, isso não é. Aí você já está fazendo um chunking down, você está pegando aqui do abstratão, está trazendo para cá, ó, pro meio aqui, ó. Depois de lapidou, jogou fora um monte de coisa, isso não serve para nada, absolutamente nada, isso aqui é impossível, isso aqui é impossível, não existe, né? Impossível é aquilo que ninguém fez até que alguém faça, tá? Depois vai para quebra estado também, vai para um terceiro, aí vem para um chunking down aqui, ó, bem, fez um chunking up para iniciar o processo, aí você vem bem aqui, ó, aí você vem agora, ó, como é que eu vou fazer isso? Então primeiro é o quê? Depois é o pra quê? Depois é o como. Bom dia a todo mundo que está chegando nesse domingão, é live de número 80. Pessoas, vocês fazem parte da minha vida. Vocês são anjos, para quem acredita em anjo. Vocês são seres de luz, para quem acredita nisso. Vocês são, sei lá, dá o nome que você quiser aí. Mas vocês me ajudam a ter um dia mais legal. Os meus dias usualmente são muito bons, porque eu escolho ter dias bons. Mas com a participação de vocês pela manhã, é ainda mais legal. Eu tenho muito conhecimento, você sabe disso, são 80 lives já. Eu tenho muito conhecimento de PNL, de hipnose, de psicologia, de neurociência. Porém, se eu não tiver com quem compartilhar esse conhecimento, não serve para nada. Não serve para nada, tá? De vez em quando a gente vê nos noticiários aí, é encontrado uns velhos mortos. Cadê o velho? O velho sumiu, faz 2 dias, 3, faz uma semana que o velho sumiu. Vai, chama a polícia e tal. Aí invadem, arrombam a casa do velho, ele tá morto lá. Ele tá morto no sofá, na cama, no chão, sei lá onde. E aí acham a família, ou às vezes não acham a família, não importa, e começam e acham um monte de dinheiro na casa dos velhos, escondido, debaixo do colchão, já acharam dinheiro dentro da parede, os caras enfiaram dinheiro dentro da parede. Ele morreu pobre, cheio de dinheiro. Ele ficou escondendo dinheiro, guardando dinheiro, não usou, não doou, não gastou, morreu com aquilo. Eu não quero morrer cheio de conhecimento, só pra mim. Quer não, quer compartilhar, parece que eu faço live todo dia. Tatiana Bento, bom dia pra você também. Doutor Júlio, a estratégia Disney pra mim é um brainstorming melhorado. Tá bom. Se é assim pra você, assim é se lhe parece. Tá bom, tá tudo certo. Vai saber se o processo de brainstorming não nasceu dele, né? Pra nós da PNL a gente tem o seguinte pensamento. Nos interessa o seguinte, funciona, então nos interessa. Tá? Uma das definições de PNL, né? O Robert Dills, definição de PNL, diz assim, PNL é tudo aquilo que funciona. Então tem muito assim, por exemplo, no pessoal do coach, o pessoal mais radical do coaching, eles falam, mas isso não é PNL, isso é do coaching, no coaching funciona mais, no coaching é melhor. Tá bom. Ó, isso aqui, em brasileiro chama... Eu chamo de canetão. Aqui vem escrito marcador, aqui ó, vem escrito marcador. In English, it's a pen. Isso aqui eu acho mais legal de aqui. Isso aqui em brasileiro é caneta, em inglês é pen, em espanhol é... Dime como se llama este em espanhol.
Eu acho muito bonitinho. Alguém sabe como é que chama a caneta em espanhol? Eu acho tão bonitinho. Alguém tá falando comigo aqui, peraí. Ai meu Deus, sumiu. Mica de Aze. Ah, mas também é muito inspirador começar o dia conversando com você. Graças, chiquita hermosita. Buenos dias, Lincoln! Ou não. Então, Doc, não importa se assim é, se lhe parece. Se pra você é assim, é verdade. Um brainstorming melhorado, tá bom? É uma boa definição de estratégia Disney, tá ótimo. Marcos Fio! Esse ciclo entre as 3 posições também é efetivo repetir algumas vezes. Voltar ao estágio inicial da mesma questão? Não precisa, tá? Quando bem feito, não precisa, Fio. Presta atenção. Quando bem feito, o que eu chamo de bem feito? Bem feito é o seguinte, ó. É você ir pro estágio 1, que é o da criatividade, e esgotar. Se você esgotou, não adianta voltar lá que não tem mais. Mas você precisa esgotar. E as pessoas normalmente elas dão um tempo. Elas falam assim, não, vou fazer 5 minutos de estágio A. Aí ela já está se limitando. Se ela tivesse uma ideia genial nos minutos 6, ela não ia existir. Então não é por tempo. É colocar, abrir um papel, abrir um caderno em branco, uma folha em branco, pegar a caneta e começar. Um exemplo aqui, vou chutar um exemplo aqui, tá? A pessoa está em dificuldades financeiras, tá bom? A pessoa está em dificuldade financeira. E ela começa a se perguntar assim, cara, como é que eu poderia melhorar a minha renda? Cara, a estratégia Disney está aí para ajudar você a fazer isso. Você pega um papel, põe na sua frente, pega uma caneta, coloca-se na posição, aqui não, né? Aqui é a posição, mãozinha para trás, zóio para cima e para a direita, e começa a colocar no papel o que você poderia fazer para aumentar a sua renda. Você põe lá, tem um segundo, vamos supor que essa pessoa tem um emprego, ela trabalha num lugar, ela bota lá, tem um segundo emprego. Aí o que acontece? Quando ela põe o segundo emprego, já vem um mais na cabeça dela. Ah, mas eu trabalho tanto, já cala a boca, animal. Põe no papel, tem um segundo emprego, montar um negócio, entrar de sócio com alguém, ser revendedor, comprar e revender, ser afiliado, né, que é processo online, você pegar produtos digitais e pôr para revender, vender coisas que eu tenho na minha casa, dar aulas, vai colocando no papel ali. E cada ideia que tem, imediatamente vem uma objeção. Mas aí você tem que treinar e falar, não é o momento. Ou segunda posição, fica lá fora que não é sua vez, sai daqui. E colocar no papel, cara. Voltar, mudar de emprego, ter um terceiro. Teve tempo na minha vida que, várias vezes na minha vida, eu tive 3 empregos. 3. Eu trabalhava no emprego, eu trabalhei no Unibanco, não existe mais, né? E era um horário bem legal pra mim, né? Eu trabalhava das 2 às... Como é que é? Das 2 às 8. Entrava 2 da tarde e saía 8 da noite. Então eu tinha a manhã toda livre. Eu tinha um trabalho. À noite. E eu tinha outro final de semana. Enfim, você vai botando lá no papel. Segundo emprego, terceiro emprego, dar aulas, mudar de emprego, ter um que me pague mais, montar um negócio, entrar de sócio, arrumar um sócio, vender coisas, revender coisas. E vai colocando no papel. E aí para quando? Para quando não vem mais nenhuma. Quanto tempo leva isso? Não sei. Pode ser 10 minutos, pode ser 4 horas. Entende? Quando bem feito não precisa voltar. É igual você fazer um suco de laranja na maquininha. Você pega a banda da laranja e começa a espremer. Se você espremeu bem, não adianta você voltar lá e apertar de novo que não vai sair mais nada. Fez o primeiro processo, você vai ficar cansado se você fez direito. Você tem que parar. Para, fecha o caderno, vai tomar café, vai dar uma volta na rua, vai namorar, vai tomar uma cerveja, sei lá. Você tem que recarregar a bateria e entrar num segundo personagem. Pode até ser no dia seguinte isso, não tem problema. Você vai passar o dia inteiro fazendo a parte 1. Cadê? Ah, mais um, põe lá, outra ideia. Putz, pensei em outra. E vai pondo. Não tem tempo determinado. Num curso tem, né? No practitioner tem. Você vai lá e troca as pessoas a cada 5 minutos, senão, né? Mas na prática não precisa. Aí vai pro segundo estágio. Agora você vai pegar aquela lista, agora você está livre, você limpou aqui, ó, você fez um monte de coisa. Passou muito tempo entre uma coisa e outra. Você vai pro segundo estágio agora como crítico. Agora é a hora do chato. Agora é a hora do mismatch. De olhar e falar assim, isso aqui é absurdo. Isso aqui não tem condição. Por exemplo, só hipotetizando aqui, tá? A pessoa está em dificuldade financeira e ela colocou na lista dela ali, ó, tem um segundo emprego. Aí quando ela tem um segundo emprego, aí ela olha ali, quando é o crítico, ele fala, um segundo emprego, pode ser à noite, fim de semana. Não, aqui até dá, depois eu penso melhor sobre isso. Aí ela vai para a segunda linha, está escrito, tem um terceiro emprego. Ela fala, não, sem condição, terceiro emprego não dá. Porque eu já vou ter 2, ainda tenho a minha família para cuidar, não, terceiro não dá. Então ela tira aquilo da lista.
Tá entendendo? E ela faz isso muito bem feitinho, tá? Sem concessões, sem, não, eu acho que dá, não se espremer, dá ou... Não, isso aqui nem pensar. Não é papel do segundo personagem mensurar se vai dar ou não, se é possível ou não, se é melhor ou pior. Depois que fez isso, para. Vai almoçar, vai jantar, vai passear, sei lá o que, deixa pro dia seguinte. Aí no terceiro dia, no terceiro momento, é a hora de colocar, de implementar aquilo. E aí, quem conhece PNL vai usar outras estratégias. Você vai usar BFO, você vai usar TOTS, você vai usar um monte de coisa. Mas já no terceiro estágio. Aí eu volto lá no doutor que chamou a estratégia Disney de brainstorming melhorado. Tá bom? Porque no terceiro estágio, se você conhece PNL, você vai usar um monte de coisa. Agora você vai pegar aquelas ideias. Você teve 50 ideias no estágio 1, que você levou para 20 no 2. Agora você vai pegar essas 20 e vai hierarquizar no 3. Qual que é mais fácil de fazer? Essa aqui. Então já faz essa. Essa aqui também, essa aqui, ó. Essa aqui já... Ixi, essa aqui é complicado. Então você vai inverter a pirâmide agora. Esse aqui você já implementa hoje, já faz hoje isso aqui. Esse aqui você faz amanhã. Esse aqui você precisa de sócio. Esse aqui você precisa estudar para fazer. Esse aqui... Entendeu? Então não precisa voltar no processo. Se ele foi bem feito, não precisa voltar. Tá bom? Graças pela pergunta. Pensa que horas são, gente? Eu tô completamente alheio ao mundo aqui. Deixa eu só ler rapidão aqui, ó. 48? Temos 12 minutos de live ainda. Live de número 80 nesse domingão. Era um domingão. Pam, 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 fazia sol. Tá sol, já é dia de praia. Quer dizer, todo dia é dia de praia, né? Todo dia. Era dia de índio. Isso era Baby, né? Quando ela era Consuelo ainda. Foi vindo do Brasil, agora não sei como é que é. Mudam os nomes, né? Live de número 80 dias falando sobre programação neurolinguística. Maravilhoso. PNL é bom demais, né? PNL devia ser ensinado nas escolas. Vai ser um dia ainda. Um dia vai ser ensinado nas escolas. Tem um livro do Richard, tá ali. Não é o Thinking in Purpose, não. É o Teaching in Excellence. É um livro de PNL para professores. Não tem em português ainda, tá? Ele só tem in English. Teaching Excellence, é isso? Não vou pegar não. E quando a PNL for ensinada nas escolas, as crianças vão aprender a pensar. Nós não somos ensinados a pensar na escola, né? Nós somos ensinados a memorizar, decorar. Se você decorar os afluentes do Rio Amazonas, se decorar Teorema de Bhaskara, se você decorar o nome dos imperadores, dos reis, o nome dos presidentes, se você decorar aqui mais com mais dá menos, menos com menos dá mais, se você decorar menos b mais ou menos, raiz quadrada de 2 sobre delta, você decora isso aí e você é considerado bom aluno. Infelizmente. Dr. Jurcho, valeu. Fio, grato pela resposta. Prof. Luciano pela dúvida. Então, as lives são ainda, né? Você ainda está em Fortaleza? Sim, eu moro aqui, doutor. Eu moro aqui em Fortaleza. Estou no bairro do Meireles. A praia que eu frequento, desço aqui, ó. Eu desço o desembargador aqui, já chego na praia do Náutico, que é onde eu vou. E... doutor é aqui, de Fortal também? Será? 80 dias falando sobre PNL, todos os dias aqui. A programação neurolinguística, ela faz parte da minha vida. Eu não consigo pensar fora dela. Ela moldou o meu mapa. Quando eu fiz psicologia, eu tive uma professora que virou minha amiga. E ela dava tarefas pra gente, né? A gente tinha que atender pessoas, né? E ela conhecia o meu trabalho e a minha expertise. E eu fui bem honesto com a faculdade. Eu fazia as tarefas em termos de psicologia mesmo. Pareciam pessoas com fobia. A gente tira uma fobia com PNL em poucos minutos. Bem pouquinho mesmo. 2 minutos, 1 minuto. E no processo psicoterapêutico tradicional, a gente fazia 6 meses de atendimento, uma vez por semana. E eu atendia as pessoas dentro da psicologia, não usava PNL. E a professora, ela falava isso pra mim quando a gente ia apresentar os relatórios, ela dizia assim: deve ser bem desafiador pra você, né? Porque com PNL é muito mais fácil. Doutor Juazeiro do Norte, hoje, doutor, faz tempo que eu não vou a Juazeiro. Vamos conversar, doutor, vamos organizar um curso aí? Faz tempo que eu não vou. O organizador, tinha um organizador meu em Juazeiro, ele perdeu pro Covid, ele morreu de coronavírus. Uma pena.
E eu gosto muito da cidade, queria voltar em Juazeiro para dar curso. Vamos organizar um aí, Doc? Vamos conversar sobre isso depois, em privado? Eu moro em Fortaleza por causa desse sujeito que me levou para Juazeiro. Ele ligou para mim em São Paulo uma vez. Professor, gosto do seu trabalho, não sei o quê, quer vir dar um curso aqui em Juazeiro do Norte? Não, Juazeiro, né? O pessoal daí não fala do Norte, né? Só fala Juazeiro, né? Quer vir dar um curso aqui no Juazeiro? Porque Juazeiro mesmo é na Bahia, né? Juazeiro do Norte, né? E aí bem, enfim, resumindo, a gente negociou, eu fui. E eu dei curso, exatamente, o João Vinheiros, né? Exatamente, ele mesmo. E eu fui dar cursos aí, eu dei vários cursos de PNL, de hipnose e tal, e um dia ele falou, quer dar curso em Fortaleza? Tem um parceiro lá, bora. E aí eu comecei a dar curso em Juazeiro e vir aqui. Aqui de Fortaleza eu conheci um outro sujeito, falou, quer vir dar curso de PNL? Bora. E eu comecei a vir tanto pra cá que eu gostei do lugar e vim morar aqui. Eu moro aqui há 4 anos. Moro aqui há 4 anos. Pois é, era um irmão nosso mesmo. O Lincoln perguntando como a PNL ajuda uma pessoa a sair de uma depressão. Lincoln, a gente já fez uma live inteirinha sobre isso, tá? Agora nem dá tempo. Não tem quantos minutos eu tenho? Tem 8 minutos, né? Nem dá tempo. Mas bem resumidamente, passo inicial para tratar a depressão é diagnosticá-la. Existem 9 tipos diferentes de depressão. Cada uma delas tem uma etiologia, tem sintomatologia, tem diagnóstico e prognóstico diferente, tá? Então é um nome que se dá para vários transtornos. Primeira coisa é saber do que é que nós estamos falando, tá bem? Segunda coisa, verificar se essa pessoa precisa de medicação ou não. Dependendo do caso, uma depressão severa ou depressão profunda precisa de estabilizador de humor. A pessoa não consegue terapeutizar, porque ela não tem neuroquímico funcionando. Só a depressão leve, moderada, ou algum outro tipo, né, sazonal, for uma depressão pós-parto, for uma depressão... Mas, por exemplo, uma depressão psicótica precisa de remédio. Tá? Uma depressão profunda precisa de remédio. Uma depressão atípica, uma depressão na bipolaridade. A bipolaridade tem o quadro de mania e o quadro de depressão, né, hipomania. Então, a primeira coisa é diagnosticar. Segundo, verificar se precisa de remédio ou não. Se precisar, tem que o psiquiatra prescrever. Depois, a terceira etapa, no caso, dá para aplicar PNL, nós vamos atacar as imagens mentais. Tá? Nossos pensamentos geram os nossos sentimentos. Então, se eu estou nos sentimentos depressivos, estados depressivos, eu estou com uma sequência de pensamentos negativos. Preciso reprogramar isso. Bom, bem resumidamente é isso. Tá? A gente fez uma live inteira sobre depressão. É um assunto muito sério para falar aqui em 5 minutos, tá bom? Grato pela pergunta, a gente pode até levar isso para uma nova live um dia, falar exclusivamente sobre isso, porque é um assunto muito importante. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, né? As pessoas do Brasil são as mais ansiosas do mundo, e nós estamos em 5º lugar em depressão no mundo, por conta, basicamente, por questões ambientais, tá? Basicamente por questões ambientais. Poucos casos são por questões biológicas. A imensa maioria é por questões ambientais. O que é ambiental, gente? Ambiente é onde você vive. Nós temos ambiente interno e ambiente externo. Ambiente externo são a casa onde você mora, as pessoas com quem você convive, onde você trabalha, onde você frequenta. Isso é um ambiente externo. Agora, por exemplo, você está no ambiente externo. Você não mora dentro da minha live. Nem eu moro numa live. Isso é um ambiente externo. O que é ser um ambiente interno? É a sua fisiologia, ou seja, o seu estado físico e os seus pensamentos. Se você come lixo, se você dorme mal, se você não tem nutrientes no corpo, você vai pensar mal, você vai entrar no estado ou ansiogênico ou depressivo. Para tratar a depressão, você tem que tratar do todo. O passo inicial para tratar qualquer desconforto de transtorno psicológico, cuidar do sono. Esse é o passo inicial para tratar qualquer desconforto, transtorno, depressão, ansiedade, psicose, qualquer coisa. O primeiro passo é regular o sono, porque o sono é a base ali, ó. Eu moro num prédio que ele não desaba, porque ele tem uma base muito forte, muito sólida. O único lugar que a gente começa a construir uma casa pelo teto é no papel, no desenho. Você vai desenhar uma casa, primeiro a gente faz o telhado, não é isso? Faz o telhado, depois a parede. Só no desenho assim que a gente faz isso. Na prática, você começa pela base. Então uma base de uma estrutura de uma saúde mental é o sono. Tá? E depois a ambiência. Tem que trocar o que você está pensando, fazendo, vivenciando. Senão, só com remédio. E o remédio ele não cura, o remédio remedia. Se remédio resolvesse, ele chamava resolvédio. Sabe o que é que resolve depressão? Resolve. Psicoterapia.
Essa pessoa precisa ser psicoterapeutizada. Em alguns casos precisa de remédio, como eu disse, para equilibrar. Um estabilizador de humor. Ela está com o humor desestabilizado. Precisa estabilizar e agora precisa psicoeducar ela através de psicoterapia. Tá bom? Grato pela pergunta. Pessoal, tá acabando, né? Pelo que eu vi aqui, tá acabando. Ó, cadê? Temos 5 minutos aí. Dá tempo de mais uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Show, obrigado. Lica Dias. Adoro você e suas dicas, Ducas. Graças. Eu adoro você também, Lica. Aqui é amor. Deve ser de outras vidas, né? Eu acho. Eu não acredito em outras vidas, não, mas deve ser de outras vidas. Tem filme, eu adoro filme romântico. Já falei, né? Que eu adoro comédia romântica. Tem um que veio à cabeça agora que eu lembro muito. Chama não sei o que do Lago. A Casa do Lago. É com Keanu Reeves e Sandra Bullock. Como eu gosto. É bem parecido com Somewhere in Time, um filme com o Christopher Reeve, que fez o Super-Homem. O Christopher Reeve, naquele filme, ele se apaixona por uma mulher de outra época. E nesse filme que eu falei da Casa do Lago, é o Keanu Reeves e a Sandra Bullock. Ela aluga uma casa no lago. Não vou dar spoiler, mas enfim. Ela se comunica por carta com um cara que é de outro. Enfim. Eu gosto de comédia romântica. Quem gostar também eu recomendo a Casa do Lago, tá? Resolveggio. Escreveu em italiano. Resolveggio. Ma che pasta chuta? Você é espanhol ou italiano? 80 lives, estive em todas. Muito bom iniciar o dia com sua sapiência. Sapiência é a ciência que estuda os sapos, né? Sapo é sapiens, né? A junção de sapo com ciência. Sapo é um batráquio, né? Sapo. Eu tinha fobia de sapo. Quando eu era moleque, eu lembro uma vez meu pai comprou blocos para construir uma parede, um muro, sei lá o quê. Aqueles blocos de concreto que tem 3 buracão assim no meio. O caminhão descarregou na calçada, a gente foi levar pra dentro. Então eu enfiava a mão no buraco, botava uns 3, 4, sei lá quantos blocos. Teve uma hora que eu enfiei a mão assim, cara, a hora que eu joguei, saí correndo, gritando. Meu pai correu atrás de mim, gritando atrás de mim. Porque ele queria saber o que era, porque eu berrava muito. Ele ficou pensando que, sei lá, se fosse uma picada, talvez ele fosse chupar pra jogar um veneno. E eu correndo, e ele correndo atrás de mim, e eu achava que ele tava com o sapo na mão. Aí ele gritava e eu corria mais ainda. E eu corria mais que ele. Ele era velho e eu era moleque. Eu corri e ele parou. Ele, quando tava correndo, ele parou. E eu corri, quando eu olhei, não tinha nada na mão. Eu fui voltando. Ele, o que foi? Eu falei, isso aqui, negócio, um sapo. Sapo! Aí voltou lá, pegou com a mão. Aí eu corri de novo. As lives começam 8 da manhã. Da Easy. Das 8 às 9. Das 8 às 9, né? Isso, das 8 às 9. Ao vivo, né? E elas ficam aqui no Insta por uma semana, tá? Depois elas vão pro YouTube, ficam 15 dias, depois vão pra Castflix, que é a minha plataforma de vídeos. Para conhecer tudo isso que eu tô falando, clica na bio. Terminar aqui, clica na minha bio, você tem o link para o YouTube, para ver os vídeos que estão lá ainda disponíveis. E tem o link para conhecer a Castflix, a minha plataforma. Tem playlist de PNL, de hipnose, de neurociência, de psicologia, dicas ducas, dicas de livros, muito legal, tá bom? Eu encerro por aqui. Grato pela participação nesse domingão. Eu vou subir hoje o vídeo sobre a sessão experimental que eu fiz ontem de mentor. Ixi, apertei aqui, ficou grandão, né? Aí eu mexo no negócio, o meu touch tá zoado. Eu vou colocar no ar a sessão experimental sobre mentorias, tá bom? Conheça a minha mentoria individual ou em grupo, pra você, ó, deslanchar na vida como eu deslanchei. Na minha lápide vai estar escrito lá, da favela para o mundo. E eu dei esse salto aí na minha vida graças à aplicabilidade da PNL. Não graças à PNL. A PNL não faz nada por ninguém, tá? Ela instrumentaliza